Geograficamente, o Monte Moriá fica em Israel, na cidade de Jerusalém. Historicamente, nele foi construído o Templo de Salomão, e hoje, seu muro de contenção é conhecido como o Muro das Lamentações. Mas espiritualmente, seu significado vai muito além. Sua primeira e mais importante menção na Bíblia acontece quando Deus pede a Abraão que leve seu filho Isaque à terra de Moriá e o ofereça em sacrifício no monte que ele mostraria. E mesmo sentindo a dor de perder o seu único filho, Abraão obedeceu. Pai! Abraão! Abraão! Eis-me aqui, Senhor. Não estenda a mão sobre o menino e não lhe faça nada, porque agora eu sei que você teme a mim, pois não me negou o seu filho, o seu único filho. O Monte Moriá testemunhou o maior gesto de confiança, a maior atitude de dependência do ser humano a Deus, e também testemunhou o maior juramento que Deus fez. Eu verdadeiramente te abençoarei e grandemente multiplicarei a sua descendência como as estrelas dos céus, como a areia na beira do mar. Espiritualmente hoje, o Monte Moriá é pela fé cada altar, que recebe as lágrimas e os pedidos, que conhece a dor das pessoas. E quando esta dor é misturada com a fé, ela se materializa em um perfeito sacrifício, em uma perfeita entrega. Deus enviou Abraão a um lugar onde ele nunca havia estado, para alcançar o que ele nunca havia alcançado. Naquele lugar desconhecido de Abraão, Deus já sabia o que iria fazer. Hoje, Deus chama os filhos de Abraão para a maior campanha de fé para a transformação de vidas. A fogueira santa do Templo de Salomão. Em busca do Espírito Santo. E para os que já o receberam, do cumprimento das demais promessas. O encontro com Deus de Abraão, no altar escolhido para este decisivo desafio. A mesma jornada de fé que Abraão fez, quando, em obediência à voz de Deus, se levantou e foi. É a jornada que hoje farão os que aceitarem este convite. A difícil, mas recompensadora jornada dos que vão ao extremo da obediência, para alcançar a mais desejada promessa. Nos passos de Abraão, rumo ao Monte Moriá. Que Deus te abençoe e te ilumine. Está no ar seu programa Problemas e Soluções. Quando nós aprendemos com a fé de Abraão, com o exemplo da fé de Abraão, então entendemos que Deus não quer tirar nada de nós, a não ser que nós venhamos provar para nós mesmos quem é o primeiro em nossas vidas, ou seja, onde está o nosso coração. Você vai agora acompanhar a história da Daniela, mais uma pessoa que aprendeu como fazer uso desta fé. A fé que coloca em prática a obediência e extrai da palavra de Deus o cumprimento da promessa. Preste bastante atenção nos detalhes, daqui a pouquinho a gente volta. Meu nome é Daniele Oliveira dos Santos, tenho 27 anos e sou do lar. Eu sou filha de uma mãe que veio de um casamento destruído, ela sofria muita agressão e ele morreu de cirrose. O segundo que ela teve foi o meu pai.
ela descobriu uma traição dele, enquanto ainda estava grávida de mim, e ele abandonou. Então eu cresci com essa ausência de pai. Quando eu tinha por volta de 6 a 8 anos, eu também sofri abuso. 3 tentativas de abuso por pessoas diferentes e que participava assim do ciclo familiar, era próximo da minha família, né? Então isso também começou a desencadear muita perturbação. Então desde aquele período até quando eu fiquei mais velha, eu tinha vício em pornografia, em masturbação. Até quando eu era mais nova também, desde criança eu já me relacionava com meninas da minha idade que brincavam no bairro comigo. Então era um histórico bem pesado, assim. No terceiro marido que a minha mãe se relacionou, ele tinha um filho que ele se converteu na Igreja Universal e depois de um tempo ele se tornou obreiro. Então ele via, né, o quanto eu tinha assim uma infância bastante sofrida, né, com bastante traumas. Ele vinha, conversava comigo, começou a me evangelizar, falava da palavra, falava sobre a salvação. E aí um dia ele me convidou para ir na Universal. E eu era adolescente ainda, muito nova. Eu comecei a frequentar as reuniões de libertação na sexta-feira, mas eu não entendia nada e eu não abria o meu coração. Então eu ia, mas saía da igreja do mesmo jeito. E aí começou que o brilho do mundo começou a me atrair, né? Então eu comecei a me envolver com amizades, comecei a ir pra balada e aí deixei de ir pra igreja, não queria mais. E aí comecei a me envolver, né? Comecei a me relacionar, né, com outras pessoas. Aí conheci uma pessoa na qual me apresentou outros tipos de drogas, né? Começou a me levar para festas raves, música eletrônica. Eu passava às vezes 3, 4 dias numa festa de música eletrônica usando droga e dançando. Eu parecia feliz, mas eu tinha um buraco muito grande na minha alma. Então eu buscava preencher de alguma forma com coisas e até mesmo pessoas. Na expectativa de mudança de vida, eu vi uma esperança de retornar, à igreja. Então eu procurei uma das igrejas Universal ainda nesse tempo, mas ao mesmo tempo que eu estava com o pé na igreja, eu estava buscando, né, outras coisas fora. Então comecei a frequentar centros religiosos, comecei a fazer rituais em casa, simpatias, comecei a me envolver com esse mundo do misticismo, do esoterismo, do xamanismo, de tudo um pouco. E isso cada vez mais causava um enredo na minha vida, porque o vazio permanecia, a tristeza permanecia, até que eu conheci o Caio, né, que é o meu esposo que eu estou atualmente. Nós nos conhecemos e ali eu vi, através dele, por ser uma pessoa que me passou segurança, uma pessoa responsável, uma pessoa de família, eu pensei, pronto, tá aí, né, a minha oportunidade de realizar, o meu sonho, que é de ser mãe, de construir uma família, né, de ter um lar estruturado, coisa que eu nunca tive. Então, eu vi nele essa oportunidade, né? Só que quando nós nos relacionamos, a primeira vez que a gente teve, né, relação, eu já engravidei. E quando eu engravidei, eu fui morar com ele, já na sequência a gente foi morar junto. E quando meu filho nasceu, quando ele tinha 3 meses, ele me traiu. Eu descobri uma traição dele. E eu lembro que antes de eu descobrir a traição, eu percebia que tinha alguma coisa errado. Alguma coisa me falava que tinha algo de errado. E um dia eu dobrei meus joelhos e falei para Deus, meu Deus, se tem algo diante dos teus olhos que eu não estou vendo, que está acontecendo, me mostra, porque eu não quero ser enganada. E aí nesse dia, nessa noite, eu peguei o celular dele e eu descobri a traição. Então quando eu descobri isso, eu fiquei muito decepcionada. Então eu peguei minhas coisas, catei meu filho, né, e fui para casa da minha mãe. Então eu vi que a minha realização não estava em ter um filho e nem ter uma família. Era ter Deus, eu precisava de Deus na minha vida, porque eu coloquei toda a minha expectativa num homem, num casamento, né? E ele me decepcionou, né? Ele agiu com infidelidade comigo. E Deus, eu sei que seria fiel, né? A vida toda. Então foi quando eu decidi dar uma nova oportunidade para ele, mas eu falei, agora vai ser diferente. Agora a gente vai trazer Deus para nossa vida. Se você quiser, né, ter a tua família de volta, a gente vai ter que ter vida com Deus. E aí nesse momento a gente se mudou aqui para Florianópolis. E aí a gente retornou, né? Eu retornei daí para Universal. Quando eu cheguei lá, eu cheguei bem destruída em relação ao casamento. Cheguei bem fraca espiritualmente, mas eu não busquei focar no casamento em si, na reconstituição do casamento.
eu sabia que eu tinha que priorizar a salvação, o Espírito Santo. Então, eu via que eu precisava do Espírito Santo. Então, quando eu decidi me dispor a sacrificar, eu não sabia o que eu ia sacrificar. Eu pedi para Deus falar, mas antes disso eu precisei me dispor, porque eu sabia que eu precisava fazer o sacrifício para eu ter o Espírito Santo. Eu tinha que chamar a atenção de Deus. Então, quando eu subi no altar e eu coloquei o envelope no altar, eu desci com uma força. Essa é a palavra, eu desci com uma força dentro de mim e uma alegria muito grande. Mas nesse dia eu ainda não tinha recebido o Espírito Santo. Então um dia na revolta, eu falei para Deus, meu Deus, eu já entreguei tudo, né? E eu tô buscando, por que eu ainda não te recebi? O que tá faltando, né? Se eu não tô conseguindo enxergar, o Senhor me mostra, meu Pai, porque eu quero fazer o que tem que ser feito, mas eu preciso saber o que falta. Então nisso, quando eu cheguei na Universal, de início, o meu esposo ele não queria ir comigo, né? Ele tinha um preconceito muito grande contra a igreja, ele achava que a igreja era dinheirista, tudo que se ouve por aí, ele acreditava, mesmo sem nunca ter ido. Mas, a partir do momento que ele começou a ver o meu desejo de buscar a Deus e a minha mudança dentro de casa, ele começou a também ter o interesse de beber da mesma fonte, né, que eu estava bebendo. Então, ele se permitiu ir conhecer a igreja. Ele falou, tá bom, eu estou em outra denominação, mas eu vou ir para te acompanhar, né? E ele dizia que ele queria ver com os próprios olhos dele como que era a igreja, né? Se era realmente aquilo que as pessoas falavam, né? O que ele ouvia por aí. Então ele foi. E quando ele foi, a palavra ela começou a entrar. Deus revelou para ele o que ele precisava confessar. Porque eu havia descobrido uma traição dele, mas ele nunca havia confessado. Pelo contrário, quando eu descobri, ele negou, mesmo eu sabendo que era verdade. Então, nesse dia, a gente foi numa reunião em que foi pregada uma palavra em que Deus revelou para ele, você precisa ser sincero e confessar, né, tudo para tua esposa. E aí foi o que ele fez. Só que quando ele confessou, no primeiro momento eu tive uma atitude de fé, assim, aparentemente eu falei, eu te perdoo. Só que passado 1, 2 dias, eu comecei a tratar ele com indiferença, eu comecei a ter reações negativas, coisa que eu não estava tendo antes. Então ali, Deus me mostrou, tá vendo? Era isso que estava faltando, você liberar o perdão. Você achou que tinha perdoado ele, mas você não perdoou. Então foi o que eu fiz. Eu fui pedir perdão para Deus primeiramente, né? E depois eu fui, liberei o perdão para ele, a gente conversou, esclareceu tudo. E aí quando a gente foi na reunião de domingo, que chegou o momento da busca do Espírito Santo, ali eu falei, pronto, é hoje que eu vou receber, assim, eu tinha essa certeza dentro de mim. E aí comecei a buscar, comecei a falar com Deus, comecei a buscar, e aí eu recebi o Espírito Santo. Então, a partir do momento que eu recebi o Espírito Santo, eu entendi o que era o meu papel de esposa, que é auxiliadora. Eu entendi o meu papel na vida do meu filho como mãe, que eu precisava aprender da sabedoria de Deus para poder ensinar o caminho para o meu filho. Então tudo começou a mudar, a minha vida espiritual ela começou a progredir, né? A minha intimidade com Deus também, né? As minhas experiências, né, com Ele. Então depois que eu recebi o Espírito Santo, que eu tive a minha prioridade, aí eu comecei a lutar pelas bênçãos. Então eu comecei a buscar pelo meu casamento, graças a Deus o meu esposo também recebeu o Espírito Santo, a gente começou a se dedicar para a obra, né? Entramos no grupo da EVG, começamos a se dedicar para o ganho de almas. E aí o casamento começou a ficar mais estruturado, mais equilibrado. Nós nos casamos também, fizemos aquilo que é certo, porque antes disso a gente também não era nem casado, né? Então a nossa vida financeira também, as dívidas, graças a Deus, foram todas quitadas. Hoje eu tenho uma vida plena, uma vida completa, porque eu tenho o Espírito Santo dentro de mim, que é o principal, e as outras coisas ele compensou. O casamento, o nosso lar, hoje a gente tem paz dentro da nossa casa, hoje não existe mais insegurança, não existe infidelidade, tanto de um para com o outro, quanto também para o próprio Deus. A gente vive uma vida de temor. Graças a Deus também a gente buscando, né, priorizar assim o ganho de almas, a gente começou a evangelizar os nossos parentes, familiares, né, e a minha mãe, ela passou a vir também para a igreja, se batizou, o meu irmão também, para a honra e glória de Deus. O período de maior dedicação
e de maior comunhão, para o recebimento da maior promessa divina, o Espírito Santo. Prepare-se para o jejum de Daniel, de 11 a 31 de julho. 21 dias de imersão nos pensamentos de Deus. Saiba como participar no Templo de Salomão ou em qualquer igreja universal mais próxima de você. Finalmente, a Daniele entendeu que a verdadeira alegria não seria encontrada em coisas e pessoas, especialmente em relacionamentos, religiões e tudo que ela falou, tudo que ela descreveu e você pôde acompanhar. Talvez você tenha se identificado com a história dela, tenha cometido alguns erros que ela também cometeu e pensa, será que tem jeito para mim? Com certeza tem. Olha só o que diz o texto sagrado que nós separamos para você. Então irei ao altar de Deus, a Deus, que é a minha grande alegria. Está vendo aí? Sua grande alegria é Deus. Se você o buscar, Ele vai preencher o vazio da sua alma, o seu interior. E uma vez o vazio da alma sendo preenchido, você passará a ter alegria. E não mais dependerá de coisas e pessoas para se sentir feliz. O que Deus for acrescentando na sua vida será para completar as áreas que ainda estão vazias. Mas aqui você já não mais estará vazia. E aí você vai ter vida e vida de verdade. Essa é a proposta da fogueira santa, o preenchimento do vazio interior do ser humano. E a partir deste momento, tendo o seu interior preenchido pela presença de Deus, que é o Espírito Santo, possa então ser conduzido por Ele e tomar as decisões certas, fazer as escolhas certas, que vai levar você a um casamento feliz, a uma vida profissional de qualidade, a realizações de acordo com a vontade de Deus. Venha dar a Deus essa chance, essa oportunidade. Tudo que Ele está esperando é que você dê um passo na direção dele, que você abra a porta do seu coração e o convide a entrar. E certamente ele entrará e vai mudar a história da sua vida. Nesta quarta-feira, nós, da Universal, estaremos realizando uma vigília especial. Véspera de jejum de Daniel, a partir das 7 da noite, nós estaremos aqui na Avenida Mauro Ramos, 1310, aqui no centro de Florianópolis. Para você que está em Floripa, você pode participar conosco das 7 até 9 da noite. Uma noite especial, única, para você que está cansado, cansada dessa vida vazia. Você vem procurando preencher o seu vazio com relacionamentos, você vem procurando preencher o vazio na bebida, nas drogas, como a Daniele fez, nas festas, nas baladas. Talvez você venha tentando preencher o vazio da sua alma com conquistas materiais, você trabalha muito, você ganha dinheiro e aí você vai lá, você compra aquilo que você quer, mas a felicidade dura quanto tempo? Aquela empolgação do novo dura quanto tempo? Logo, você se encontra novamente triste. Essa tristeza, essa angústia não tem fim a não ser quando você decide se voltar para Deus. Nenhum homem, nenhuma mulher é capaz de preencher o vazio da alma humana. Você pode namorar, noivar, se casar, divorciar, casar de novo, não vai ter jeito. É aqui dentro, não é do lado de fora, é aqui dentro. E para você resolver esse problema do interior, somente o Espírito Santo, que é o substituto do Senhor Jesus, que Ele mesmo enviou para nos guiar. Então essa noite será especial, porque nós estaremos na véspera do jejum de Daniel e vamos começar esses 21 dias caminhando juntos para que você seja preenchido e nunca mais se sinta vazio. Esse vazio tem que acabar. Resolvendo esse problema, você vai começar a ter um novo olhar, uma nova visão com respeito à sua vida. O próprio Deus vai guiar você. E tudo aquilo que você sempre quis e não pôde realizar, sabe? Os fracassos, as frustrações vão ficar para trás. E Deus vai guiar você passo a passo
a fim de que você possa finalmente ter uma vida de qualidade, conforme Ele tem prometido. Avenida Mauro Ramos, 1310, aqui no centro de Florianópolis. Nós estaremos nesta quarta-feira, nessa noite toda especial. Temos horários durante o dia, 7 e 10 da manhã, meio-dia e 3 da tarde, mas se possível, faça um esforço para vir nessa noite, porque vai ser muito especial. Isso estará acontecendo em todos os templos da Universal. Você quer saber onde há uma Universal aí na sua localidade? Acesse o site universal.org/localizar. Você vai encontrar o endereço mais perto da sua casa. E para você que está em São Paulo, você pode participar aí no Templo de Salomão, na Avenida Celso Garcia, 605 Brás, com o Bispo Macedo. E em um dos templos da Universal, se você for, se você buscar, certamente você vai encontrar aquele que tem poder para preencher o vazio da sua alma. Por vezes, passamos por situações que parecem não ter solução. Você pensa e nada parece solucionar o problema. Vontade de sumir, fugir. E até a morte já passou pela sua cabeça. Eu não sei que tipo de dificuldade, de impossibilidade ou de luta você está enfrentando neste exato momento. Mas quero desafiá-lo a crer que existe uma força maior capaz de resolver da melhor forma seu problema. Eu era uma pessoa orgulhosa, eu era vazia, eu não era feliz, porque eu não tinha o autor da felicidade, né? Eu só tentava viver, sabe? Muitas vezes me encontrava triste, tipo, vazia, já passei também por depressão. Eu tinha uma tristeza muito profunda que eu não sabia de onde vinha, eu tentava entender, procurava em várias coisas para preencher esse meu vazio, essa tristeza, mas nada fazia sentido para mim. Você acredita que Deus tem todo o poder? Você acredita que Ele pode fazer maravilhas em sua vida? Quando a gente fala de fé natural, é a fé que faz, por exemplo, você ir trabalhar todo dia porque você crê que no fim do mês você vai receber o seu salário. É a fé que faz o empresário investir em produtos, em equipamentos e coloca na sua empresa ou na sua loja para vender e crê que vai vir cliente para comprar. Quando nós falamos da fé sobrenatural, essa é dom de Deus e vem pelo ouvir a palavra. E é o único meio, ouça, é o único meio de comunicação entre nosso mundo e o mundo de Deus. Somente a fé pode tornar o impossível em possível. Encha-se da palavra de Deus, busque-o, tenha fome e sede dele. As reuniões de quarta-feira é a pausa que eu dou na minha semana, né? É onde eu deixo todas as vozes do mundo para ouvir só a voz de Deus. E as reuniões de quarta-feira me ajudam muito no meu fortalecimento espiritual e só agrega, só me faz crescer ainda mais o meu relacionamento com Deus. Cada vez mais que eu venho, cada reunião que eu tô, tem me enchido mais. É como se cada vez mais carregasse a minha bateria da fé, sabe? Eu tenho visto isso nas reuniões. Os milagres grandiosos que vemos na Bíblia ainda acontecem. Creia e você viverá o sobrenatural de Deus. Participe quarta-feira às 19 horas da Noite do Espírito Santo. E não esqueça, a entrada, o estacionamento e a creche para os seus filhos são gratuitos. Catedral Universal em Florianópolis. Avenida Mauro Ramos, 1310, Centro. Ou acesse universal.org/localizar e encontre a Igreja Universal mais próxima de você. E nós estamos vivendo a semana do Está Escrito. Se você tem a Bíblia,
traga a sua Bíblia nesta quarta-feira. Nós vamos juntos colocar sobre ela todos os escritos contrários, todas as ameaças que você tem enfrentado e vamos determinar que o que está escrito se cumpra. Uma das promessas que ele fez foi exatamente derramar seu Santo Espírito sobre toda a carne, sobre todo ser humano que crê. Vamos cobrar dele o cumprimento da promessa. Agora é momento de oração, prepare um copo com água, vamos falar com Deus. Quando oramos, rompemos barreiras, anulamos o medo e vencemos qualquer obstáculo. Por isso, juntos vamos falar com Deus. Santo Deus e Pai, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, graças te dou por essa oportunidade. Muito obrigado, meu Deus, porque o Senhor está neste momento falando e alcançando muitas pessoas. Nós não fazemos ideia de onde as nossas imagens e a nossa voz têm chegado. E ali chega o teu poder para curar, libertar, salvar, dar força, vida a essa pessoa que está cansada, desanimada, caída, frustrada com a vida. E quando ela beber desta água que ela tem em mãos, que ela receba, meu Deus, o refrigério na sua alma, o vigor para te buscar. E nesta quarta-feira esteja em uma igreja universal, participando dessa noite toda especial. Meu Deus, nós ligamos aqui na terra e pela fé é ligado nos céus, a saúde, a paz, o alívio imediato, a libertação, que haja luz sobre a vida dessa pessoa. Em o nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. E graças a Deus. Diga graças a Deus, creia e dê um passo de fé. Estaremos aqui em Florianópolis, na Avenida Mauro Ramos, 1310, no centro, às 7 da noite em especial. Ou em uma Universal mais perto de você. Só acessar o site universal.org/localizar. Que Deus abençoe a todos e até o nosso próximo encontro. Neste mês de julho, o Templo de Salomão completa 10 anos. Uma década impactando milhões de pessoas de vários lugares do mundo. E você tem a oportunidade de fazer parte desta celebração. Em 10 dias de eventos inesquecíveis que vão marcar a sua vida. De 22 a 31 de julho, uma programação especial e inédita. Cada dia focado especificamente em uma área da sua vida, para uma mudança completa. Você não pode perder. A entrada é gratuita. Chegue cedo para aproveitar todos os detalhes desses dias únicos. Acesse aniversariodotemplo.com e saiba mais detalhes deste grande evento. Uma injustiça. Uma ferida profunda. Será que a vingança pode aplacar essa dor? Descubra como recuperar a paz e voltar a viver. No mais novo livro do Bispo Edir Macedo, O Prazer da Vingança. Já disponível nas melhores livrarias ou pelo arcacenter.com.